Bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, onde vocês estiverem me assistindo, a hora que vocês estiverem me assistindo, eu estou aqui para responder a collab de Soninha e uns amigos. Ai, minha gente, o tempo aqui tá abafado, abafado, não chove. Às vezes não faz sol, fica só esse mormaço, tá muito abafado. Então eu vou ler o nome dos participantes. ITS Márcia Schizani, Soninha Souza, Seja Feliz, Sandra Nhaque Culinária Vlogs, Rosana Xavier, Professora Denise Ávila Rosa, Edu Lopes Loan, Érica Figueiredo, Carol Lima Camargo, Nívia Avó de Dois, Silviane Oliveira, Artes de Marleide, Lucilene Nascimento, Miriam Souza, Canal Fátima Oliveira, Fabi Bueno Soares Oliveira, Cozinhando com a Lorena, Cantinho da Lê, Cantinho da Clávida no Rancho, Vida no Interior, Vilma Barreto, Lau Crochê e Edglésias Oliveira. Então, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é: fale um versículo bíblico. Eu vou falar Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é verdade? Deus pode tudo. 2. Qual o seu estilo musical? Amigos, meu estilo musical é qualquer música. Eu gosto muito de ouvir louvores, principalmente quando eu estou em casa sozinha. Rock, MPB, as músicas daqui de Portugal. Eu só não gosto muito do fado. 3. Se você pudesse assistir um show ao vivo, qual seria o artista ou banda? Quem seria? Eu assisti a um show que foram o dos Titãs, o ano passado, em outubro. Fui com meu marido a Lisboa assistir os Titãs. E agora eu estou querendo ir assistir a um show de Jorge Paulo. Mas aqui é tudo muito caro. É tudo perto, mas para a gente ir a qualquer lado tem que pagar muito. É gasóleo, portagens, hotel, tudo, né? 4. Qual é a sua tradição cultural favorita? Eu estava aqui impactada esta pergunta e meu marido me disse que é comer bacalhau no Natal, comer no São João as sardinhas assadas. Ele me tirou essa dúvida, porque eu coloquei os bons costumes. 5. Qual é a sua lembrança mais marcante de um trabalho que você fez? Amigos, eu não trabalho, né? Então essas perguntas aqui vão me dar muita dificuldade para responder, porque eu tenho 12 anos que eu não trabalho. No Brasil, eu trabalhei com meu pai, né? Muito. E tinha universidade também. E depois eu trabalhei num banco que já faliu no Brasil. Mas trabalhei muitos e muitos anos nesse banco. E era uma pessoa que era conceituada pelos meus amigos, pelos meus chefes e pelos meus colegas, porque eu precisava muito trabalhar naquela época. Então, não me esquivava de trabalho nenhum. E tive, por último, antes de vir para Portugal, o meu escritório de advocacia lá em Sergipe.
Então, eu vou tentar responder pelo que eu fiz na época que eu trabalhava. E aqui também eu trabalhei em imobiliária, trabalhei num restaurante, trabalhei em 2 imobiliárias e eu não fiquei porque o rapaz queria que eu ficasse, mas eu não fiquei porque ele disse que não precisava eu ganhar dinheiro, que quando eu ganhasse ele descontaria, né? Mas eu não queria isso de jeito nenhum. Então, pergunta número 5. Qual é a sua lembrança mais marcante de um trabalho que você fez? Bom, falando dos meus tempos de banco, foi a primeira agência que eu implantei, porque eu trabalhava no departamento de eu trabalhava no departamento de informática do banco, né? Então, nós pegávamos toda a parte do norte e nordeste. São Paulo ficava com o sul e o Rio de Janeiro ficava com Rio e Minas. Então foi a primeira agência que eu implantei. Eu me senti assim lisonjeada. E também quando eu abri a minha empresa, né? Porque quando eu abri a minha empresa, eu contratei advogados, eu contratei pessoas para atendimento ao público, mas logo quando eu abri assim de repente, que começaram a aparecer pessoas, eu fui a primeira pessoa que comecei os atendimentos. Então as pessoas só queriam comigo. Só quero com a moça que ri, porque eu ria desvairadamente. 6. Qual foi a viagem mais desafiadora que já fez e como te impactou? Eu fiz uma viagem quando eu trabalhava na minha entidade empregadora, não na minha empresa, mas na minha, na, no setor do banco de implantação. Foi uma viagem que me mandaram para Manaus. Eu nunca tinha feito uma viagem de avião tão extensa. Então, é tão longe que tem fuso horário, né, também, dentro do Brasil. Então, eu fui escondida até da minha mãe, porque meu pai já estava com Alzheimer e eles me mandaram viajar justamente porque eu era muito amiga do meu gerente e pedi a ele que eu queria trabalhar mais para poder ganhar mais, porque eu estava com cargos muito altos. Então, ele me mandou para Manaus. E eu saí, fiz um voo de Sergipe para São Paulo, depois fui a Brasília e de Brasília fiz um voo para Manaus. E quando cheguei lá, o que me impactou foi o calor de Manaus, porque eu fui de botas, de meias, de casaco, e quando um frio danado no avião, quando eu cheguei em Manaus, que abriram as portas, Ave Maria, entrou aquele bafo, eu tive que voltar e trocar minha roupa toda. E depois eu liguei para minha mãe, disse que estava lá, minha mãe só faltou ficar louca, mas meu gerente logo depois ligou para ela dizendo que eu fui a trabalho, que ela não precisava se preocupar. 7. Qual foi o maior desafio que você superou na vida pessoal? E como isso mudou você?
Cuidar da minha família depois que meu pai começou com o Alzheimer, porque eu tive que ir para uma casa maior, eu tive muitos encargos. Além do tratamento do meu pai, tinha empregada, eu tinha uma tia que morava comigo, era minha segunda mãe, tinha minha mãe, meu pai, e tinha que ter empregada, tinha que ter uma pessoa que me ajudasse na casa para fazer comida, porque tinha que tomar conta do meu pai, e tinha que levar meu pai a médicos. Então foi uma época que mudou completamente a minha vida e me mudou também, porque a partir daí eu comecei a ser uma pessoa mais um pouco moderada, um pouco mais tranquila, porque Deus colocou nas minhas mãos aquelas pessoas para eu tomar conta. 8. Qual é a sua estratégia para lidar com a pressão no seu trabalho? Eu sempre tive pressão nos trabalhos. Quando eu trabalhava com meu pai, era pressão. Quando eu comecei a trabalhar, era pressão, porque eu tinha metas, né, para cumprir no banco. E quando eu trabalhava na minha empresa também era pressão, porque eu tinha que pagar os funcionários no fim do mês. Então tinha aquela pressão, né, de bater metas. Eu tinha que trabalhar e mostrar o que eu valia, né? 9. Compartilhe uma conquista recente que te encheu de orgulho. Foi o aniversário que eu fiz para o meu marido aqui, que o almoço foi uma lasanha, depois eu fiz aquele bolo que eu publiquei e fiz também aquela sobremesa que eu publiquei. Então eu fiquei muito orgulhosa, porque as pessoas todas... Eu nunca fiz comida, né? Eu nunca tinha cozinhado na minha vida. Eu, quando tinha festa nas minhas casas, eu comprava bolos prontos, essas coisas todas lá no Brasil. E aqui também em Portugal. Mas, ultimamente, eu, como fico em casa, eu fiz tudo. Então, para mim, com a ajuda dele também, né? Mas foi, para mim, as pessoas gostarem do que eu fiz, ficou perfeito. E também uma coisa em termos monetários, em termos materiais, eu estava com um computador muito ruim, e meu marido me deu um computador novo. E eu estou tomando muito conta dele, porque é um computador de última geração, e eu estou tendo maior cuidadinho com ele. 10. Qual é o seu projeto de arte ou artesanato favorito? Fazer comidas, amigos, porque eu nunca... Eu sempre fui uma pessoa predestinada para trabalhar. Trabalhei muito na minha vida, por isso que eu digo hoje que eu devia ter trabalhado menos, muito menos. Menos é mais. Eu trabalhei muito, 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 muito mesmo. Então, hoje é fazer comidas e quero que uma bombe no YouTube. O segundo prato que eu fiz para o YouTube, eu tive 14 mil visualizações. Por isso que eu segui com o canal, porque senão eu não teria seguido, não. 11. Se você pudesse criar um novo sabor de sorvete, qual seria? Eu pensei em café e hoje até eu fui ao supermercado e procurei lá sorvete de café e não vi. Mas não fui num supermercado assim, uma grande superfície. Eu fui num supermercado
que meu marido gosta de ir para comprar água, essas coisas, né? Que não sei por que ele só compra lá. E aí eu não fui numa grande superfície, mas deve ter aqui também, já deve ter me ultrapassado. Eu queria fazer um sabor de café com alguma coisa recheada por dentro, com qualquer tipo de recheio por dentro. 12. Se você pudesse viajar no tempo, que lugar você escolheria conhecer? Um foi a Paraíba, mas a Paraíba eu perdi realmente de conhecer. E a Grécia, eu tenho muita vontade de conhecer a Grécia. Mas meu marido lá não quer ir, porque diz que são só muçulmanos. Não sei o que é que ele tem contra os muçulmanos. 13. Qual o valor mais importante para você no ambiente de trabalho? Nos dois ambientes de trabalho, e nos daqui também, o que sempre me preocupou muito foi ter paz, né? Com todos os colaboradores, com as pessoas que estavam ao meu cargo, né? Eu sempre quis ter paz e tranquilidade para o trabalho fluir, porque senão não flui. 13, 14. Como você aborda situações éticas complicadas entre sua vida social e profissional, com calma, consciência e caráter de responsabilidade pelo bem comum? Porque tem que dar certo para todos. Todos têm que usufruir do fruto do seu trabalho, inclusive eu, né? Não é porque eu sou chefa que eu não tenho que usufruir. Começou. 15. Quais são os princípios que você segue para tomar decisões importantes? Primeiro, eu confio nos meus instintos. E depois eu sempre vou à procura das pessoas que lidam comigo com aquele problema que eu tenho para ver o que é que nós vamos resolver em conjunto. 16. Como você equilibra suas responsabilidades profissionais, pessoais e profissionais, com objetivos definidos, com organização e aprendendo a delegar poderes. Porque se a gente não delegar poderes, a gente não faz também muita coisa, porque a gente fica, até aqui de trabalho e não consegue fazer muita coisa. Então, a gente tem que delegar. Mas a gente tem que saber, conhecer as pessoas com quem trabalha, para saber para quem a gente vai delegar. Porque senão a gente está mesmo à frente de receber uma rasteira, como se diz no Brasil, né? Meu marido talvez nem saiba o que é uma rasteira. 17. O que você acha mais importante? Alcançar metas individuais ou trabalho em equipe para atingir objetivos comuns? Meus objetivos sempre foi traçar metas, inclusive no meu trabalho, no meu escritório. Eu tinha os advogados e tinha os atendentes, então todo fim de mês eu me reunia com eles na minha casa, fazíamos um churrasco e conversávamos sobre a meta que nós pretendíamos bater naquele mês. E isso também era quando eu trabalhava na minha entidade empregadora. Eu sempre me preocupei em bater metas e fazer com que as pessoas também se preocupassem com isso, né?
17. O que você acha mais importante? Alcançar metas individuais ou trabalho em equipe para atingir objetivos comuns? Eu acho que são metas individuais para programar a minha produtividade e agregar as pessoas a melhorar a equipe. 18. Se você pudesse aprender a fazer qualquer coisa, qual seria? Olha, eu quis aprender surf, meu pai não deixou. Então, uma vontade que eu tenho é aprender a surfar. A tocar algum instrumento e dançar. Eu sempre quis aprender a dançar. 19. Qual é sua atividade ao ar livre preferida? Praia. Praia, e aqui em Portugal, como eu não consigo ir à praia, é piquenique. Aqui nós temos lugares que eu ia sempre com os pais de Armando e com dois amigos, um casal de amigos deles, e a gente levava um amigo dele levava uma carrinha, levava uma churrasqueira, lá a gente tem tem as mesas, tem os bancos, então a gente sentava lá, fazia um churrasco. Mas na época de fogos, como agora no verão, isso é proibido, porque pode uma faísca daquela causar problemas. 20. O que você acredita serem as características de um bom líder, respeito aos outros, né, aos seus subalternos, porque ele não é ninguém sem as outras pessoas que trabalham abaixo dele. 21. Se você fosse líder de uma equipe, eu fui. Se você fosse líder de uma equipe, como incentivaria o desenvolvimento pessoal dos membros? Através da colaboração e alcance de metas. Quando eu trabalhava na minha entidade empregadora, eu tinha metas, né? Porque quando eu ia para fazer o serviço, e o serviço tinha que ser completado daquele jeito. E iam 4 pessoas comigo. Ia pessoas da engenharia, pessoas que não tinham nada a ver com com a minha entidade empregadora, que eram os patrocinadores das marcas, das máquinas que nós íamos implantar nas agências, e eram motoristas, e era a equipe de pessoas também que eu levava para me ajudar. Então, era isso. Inclusive, uma vez, abriram uma agência sem a minha autorização. Eu fiquei até quase 11 horas da noite ajudando a digitar documentos, porque era época de pagamento de aposentados, e isso eu não queria que a agência arcasse só com isso. Mas eles não me pediram aval para abrir, eles abriram a agência antes de estar online, e eu tive que fazer isso para ajudar eles, porque eu era muito querida no meio que eu trabalhava na minha entidade empregadora, justamente por isso, porque eu sempre procurei ajudar, não botar mais fogo. 22. Quais são as estratégias que você considera eficazes? 23. Como você lida com situações em que há divergências de opinião dentro de uma equipe? Com prudência e tática e muita calma para não haver atritos. 24. Qual é a importância da comunicação clara e efetiva na liderança de uma equipe? Qual é, Armando? Me ajude aí. Desculpa, não percebi a pergunta. Qual é a importância da comunicação clara e efetiva na liderança de uma equipe? É fundamental. É fundamental o quê? É fundamental a comunicação na liderança de uma equipa, senão não há. Meu marido está me ajudando aqui, está dizendo que é fundamental. Pois é muito importante.
tenho que ser bem detalhada. É muito importante isso. 25. Qual é a pessoa que teve maior impacto positivo em sua vida e por quê? Foi meu pai. Meu pai teve muitos negócios, eu trabalhei muito com ele e ele sempre teve êxito nas coisas que ele fez. Sempre foi meu pai, porque eu vivi com eles. 26. Quais são as 3 coisas pelas quais você é grato hoje? Pela minha fé, pela confiança, pela lealdade e pelo apreço que as pessoas tiveram por mim. 27. Como você demonstra apreço pelos esforços e contribuições dos membros de uma equipe de trabalho, com confiança e consideração. 28. Compartilhe uma experiência em que você foi reconhecida por um bom trabalho. Foi na minha entidade empregadora. Quando meu pai faleceu, eu nunca tirava férias, porque eu não podia. Então, eles me deram 50 dias de férias, com passagens pagas. Eu não gastei nada do meu bolso, foi tudo patrocinado por eles. Mas a minha cabeça, eu não gozei aqueles 50 dias de férias assim, como deveria ter gozado das férias, porque eu estava muito preocupada ainda em pensando na morte do meu pai, que meu pai sempre quis fazer uma viagem daquela pelo Nordeste todo passeando, e eu pensava toda hora, meu pai, veja essa viagem pelos meus olhos. Eu era muito ligada ao meu pai. Então, eles me mandaram para essa viagem. Eu fui de avião direto para Fortaleza. De lá, eu fiquei num hotel e os amigos não me deixaram alugar carro lá em Fortaleza. Iam me buscar, iam me levar para todos os lugares. Sempre fui muito bem tratada. Depois vim para Recife. Também fui muito bem tratada e foi aí que eu poderia ter conhecido a Paraíba, que eu queria muito conhecer, não conheci. Fiquei em Recife, depois fui para Maceió, também fui muito bem tratada, foram me buscar. Lá eu aluguei um carro, fiquei alguns dias, mas também não me sentia bem, já não me sentia bem. E aí peguei e já não fui de avião, né? Eu já fui de ônibus, que eram 3 horas de Maceió para Aracaju. E aí acabou-se a minha viagem. Lá eu aluguei um carro e completei os 50 dias. E também, quando eu pedi para sair da minha entidade patronal, eu precisei esperar 4 meses e eles não me mandavam embora, eu pedindo, ia um, ia outro. E dizia, fulano de tal, não quer que você saia, ele quer estar aqui presente quando você sair, mas ele estava fazendo viagens pelo Brasil todo. Então eu fui ao principal, na época, e disse a ele que eu queria voltar a estudar, porque eu não tinha terminado meus estudos ainda. Faltava fazer algumas matérias. Então, eu disse que queria voltar a estudar e que aquilo estava me atrapalhando. Então, ele telefonou para o senhor e ele disse, tá bom, então libere ela. Assim mesmo, eles me liberaram com tudo que eu tinha direito. E todos gostavam de mim. Eu era amiga de todos os gerentes, porque eu fazia um documento diário e mandava antes das reuniões de diretoria e para todos eles. E também eu tinha um programa que eu espalhava para todos eles, todo mês, dizendo o impacto das agências que ficaram
online ou offline. Aquilo era feito cuidadosamente, contando minutos, segundos, tudo. Ninguém queria fazer aquilo. Só eu. 28. Compartilhe a experiência que você foi. 29. Se você pudesse participar de um curso de treinamento, qual você escolheria? Olha, como eu já tenho 12 anos sem trabalhar, eu não faria curso nenhum mais, porque eu não tenho mais condições de trabalhar aqui. Eu faria um bom curso de inglês, porque curso de bolos, de confeitaria, dessas coisas eu já fiz, para ter feito pela internet, mas eu fiz. Eu faria um bom curso de inglês, porque eu quero viajar agora, amigos. Agora eu quero descansar. Eu já trabalhei demais. 30. 30 e última pergunta. 30ª e última pergunta. Deixe uma mensagem para os seus amiguinhos dessa collab. Tenham sempre fé em Deus acima de tudo. Tem que ter fé no nosso Criador. Ter fé em si mesmo. Ter prudência, cautela e perseverança para alcançar as suas metas, os seus objetivos, para você ter as coisas que merece e que precisa e que acha que que são merecidas, porque eu sempre quis o melhor para mim e para minha família, e sempre dei o melhor para mim e para minha família. Até agora, o momento, o que eu posso fazer de melhor pela minha família, que agora somos só 2, eu faço, né? Porque meus cunhados estão na casa deles e quase que a gente não se vê, porque minha sogra está lá, eles não podem se deslocar para cá. Só nós é que às vezes vamos lá. Mas como meu marido precisa descansar fim de semana e eu preciso fazer as comidas, então não é toda semana que nós vamos lá. E agora eu quero viajar muito, né? Eu quero pedir a todos que depois de assistirem a minha collab, que assistam a collab dos meus amigos, que eu falei no início, o nome deles. Eu quero agradecer a todos eles pelo prazer que eles me dão em serem meus amigos. Eu quero agradecer a Soninha pela oportunidade que me deu de estar participando dessa collab e de continuar. Eu quero que vocês visitem os canais deles, porque são canais maravilhosos. Eu não vou dizer nada sobre os canais, porque eu não quero falar de um e não falar de outros, porque tem canais de todos os tipos, tem canais iguais aos meus, tem melhores do que os meus. Então, por favor, eu peço que assistam a collab deles, porque eu tô louca para assistir também, para saber se eu errei muito, quais foram as respostas deles, porque eu respondi pelas minhas últimas, como é, Amanda? Pelas minhas últimas, Perguntas? não, pelos meus últimos trabalhos efetuados, né? Então, eu não sei se eu respondi direito, se o objetivo da collab era esse, eu não sei. Pelas perguntas, eu respondi o que eu entendi. Então, eu agradeço muito a todos vocês, eu amo muito vocês. Nós somos praticamente uma família. Eu sei que vocês confiam muito em mim e podem confiar, porque eu faço o meu trabalho o mais corretamente que posso. Eu não tenho contas de apoio, mas agora eu estou entrando com uma conta quando eu já assisti um vídeo de outra pessoa que não se importa, porque ela não usa conta.
ela me deu a senha e eu estou entrando para poder não prejudicar os amigos. Mas eu vou ter que aprender a criar outra conta, porque eu tenho medo de criar outra conta no meu canal e isso depois não dá para voltar. Então, amigos, eu acho que eu já falei demais e fico por aqui agradecendo a todos e, como sempre, a Soninha, Deus está no comando de todas as nossas vidas e até a próxima, se assim o Senhor me permitir. E é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a nós todos. Tchau.